Aqui, ó, meninos, vamos corrigir a tarefa que ficou pra vocês aí, ó. Ele me dá um fio metálico com uma corrente elétrica de 5 amperes, então ele me deu I durante 2 horas. E ele quer a quantidade de carga. Só que tem um detalhe. Eu não posso usar em horas, eu preciso usar em segundos. Transformar hora para segundos, passo a multiplicar por 3.600. Então, eu vou ter 7.200 segundos. E quero a carga. Corrente é igual a quantidade de carga sobre o tempo. A corrente é 5, a quantidade de carga é o que eu quero saber, o tempo é 7.200. Quem não tem nada tem um multiplico cruzado. Delta Q vezes 1 delta Q, 5 vezes 7.200, 36.000 coulombs. Na número 3, que não era para fazer a 2, ele me deu uma corrente com ele me deu um circuito, né, que tem elétrons para o lado direito e que é o valor da corrente. A corrente, ela é sempre oposta aos elétrons. Então, se os elétrons estão para a direita, a corrente está para a esquerda. Aqui ele me deu positivo e negativo. Só que um positivo e um negativo para o mesmo sentido se anula, transforma numa carga neutra. Então, eu fiquei com um positivo e um negativo. O positivo não tem problema para mim. Se o negativo está para a direita, minha corrente está para a esquerda. Na número 4, ele me dá 10 a 21 elétrons. Ele fala o seguinte, ó. Ele fala o seguinte, ó. Pela seção transversal de um condutor, passam 10 a 21 elétrons, que é o N. No intervalo de tempo de 32 segundos, é o delta T. Ele me deu o L, não precisava, que vocês sabem que vocês são obrigados a saber. Ele quer a intensidade da corrente elétrica. Então, eu tenho aqui, ó. Ele me deu o N, que é 10 a 21 elétrons, me deu o tempo, que é 32, e o E, só que ele quer o I. Só que primeiro eu tenho que achar a quantidade de carga. A quantidade de carga é o N vezes o E. O N é 10 a 21 e o E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, vai ficar 1,6. 10 a 21 com 10 a menos 19, multiplicação de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, 21 menos 19 dá 2. Achei a quantidade de carga. Então, o I vai ser a quantidade de carga, que é 1,6 vezes 10 ao quadrado, sobre o tempo, que é 32. Divido 1,6 por 32, deu 0,05. E conservo a base. Pode deixar assim, não precisa andar com essa vírgula. Quem andou e deixou 5, tudo bem, tá? No 5, ele me dá o gráfico. Se você observar o gráfico, olha aqui, ó. Você tem, aqui no gráfico, ó, a intensidade é 4, a corrente, e o tempo foi em 3 segundos, tá? Então, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho que a corrente é 4 e o tempo é 3. A corrente não é a quantidade de carga sobre o tempo. A corrente é 4, quantidade de carga é o que eu quero saber, o tempo é 3. Basta eu multiplicar cruzado, quem não tem nada tem 1. Delta Q vezes 1, delta Q. 4 vezes 3, 12. Então, minha quantidade de carga vai ser 12 coulomb. Na número 6, ele me dá uma quantidade de carga de 6 coulomb num tempo de 1 minuto. Mais 1 minuto são 60 segundos, que o tempo sempre tem que ser em segundos. E que é a corrente. Corrente vai ser delta Q sobre delta T, que vai dar 6 sobre 60, que é 0,1 amperes, que dá a letra D. Na número 7, que eu já tinha até esquecido de deixar dela marcada, ele fala assim, ó, nos metais, as partículas responsáveis pela condução de corrente elétrica são os elétrons, porque quem se movimenta são só os elétrons. Os elétrons se movimentam, ninguém mais se movimenta, tá? Na condução de corrente elétrica, são só apenas elétrons. A corrente elétrica através de um fio metálico é constituída pelo movimento de cargas positivas? Não. Quem movimenta são só os elétrons. Então, olha a letra C, ó, elétrons livres no sentido oposto ao da corrente, porque os elétrons sempre vão no sentido oposto ao da corrente elétrica. Tranquilo? É a correção de vocês para a prova.